A mercantilização do afeto é um fenômeno que transforma sentimentos e emoções em produtos comercializáveis. E isso pode ser observado na febre dos bebês reborns. Esses bonecos hiperrealistas são projetados para se assemelhar a bebês reais, evocando uma resposta emocional intensa em muitas pessoas, especialmente mulheres. Isso não apenas gera uma conexão emocional com o produto, mas também cria um mercado lucrativo em torno da ideia de maternidade e cuidado. Nesse cenário, o amor e o cuidado são transformados em commodities que podem ser compradas e vendidas. O Entre Assuntos de hoje está começando com muito para discutir. Para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui a psicóloga Lucinara Lopes. Seja muito bem-vinda ao Entre Assuntos e à Opinião, Lucinara. Obrigada, Elba. Eu que agradeço o convite. Olha só, esse tema tem trazido muitas nuances, né? De reflexão, muitas nuances assim que mexem não só com essa questão emocional, mas trazem outros questionamentos na área comercial, terapêutica, enfim, é um mundo de informações. E eu queria que a gente começasse trazendo assim a sua visão sobre o que significa dentro dessa versão da psicologia, dentro da sua área, como é que você enxerga esse boom? De repente, os bebês se tornaram aí um grande fenômeno e tiveram uma grande popularidade, todo mundo fala. Sim. E como é que você analisa isso? Pronto, eu gostaria primeiro a gente fazer uma linha histórica, né? Como é que surgiu os bebês reborn? Então, os bebês reborn, eles surgiram na Segunda Guerra Mundial. Numa época onde a indústria estava parada, o mundo estava em guerra, mães que tinham uma certa habilidade de artesã começaram a trazer essa ideia das bonecas com feições mais humanizadas, né? E esse boom vem primeiro na Inglaterra, depois nos anos 90 chegou nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu agora? A gente está passando por um fenômeno chamado TikTok. Né? Então, os vídeos de TikTok hoje estão pautando a nossa mídia. A mídia tradicional hoje é pautada por quê? TikTok e Twitter. Então, foi feito há pouco tempo, não recordo assim com exatidão, acho que no começo do mês, um documentário sobre mulheres que praticam essa subcultura dos bebês reborn. Em São Paulo, uma reunião, né, sobre elas num parque. Acho que foi no Parque do Ibirapuera, não tenho certeza, mas acho que foi. Né? E elas estavam contando as suas vivências. Naquele momento ali, né, pelo esse olhar da psicologia, normal, porque mulheres têm hobbies. Né? E a gente tem que parar para pensar que muitos hobbies de mulheres são vistos de uma maneira negativa, são vistos por uma maneira de julgar, que não tem o mesmo peso para homens. Homens também têm hobbies de colecionar bonecos, e às vezes bonecos muito reais dos seus personagens de super-heróis. Então, por que mulheres não poderiam ter o mesmo, né? Então, qual é o ponto que eu trago, né? Tirando essa linha de colecionadores que estão procurando fazer parte de alguma coisa, todo mundo quer fazer parte de algo, todo mundo quer ter essa sensação de pertencimento. Né? Então, tirando essa linha de colecionadores por uma questão estética, por uma questão recreativa, a gente tem que olhar também o lado do adoecimento mental. Né? E fazer essa diferenciação do que é adoecimento mental, do que pode ter um valor terapêutico. Porque bebês reborn estão sendo usados também para valor terapêutico. Aí você me pergunta como? Em quadros demenciais, no luto perinatal, e é importante também a gente esclarecer o que é o luto perinatal, que ele também é um assunto que está muito em voga. É quando a mãe tem a perda do bebê ali durante a gestação, no parto, nos primeiros dias de vida. Inclusive, a gente tem uma nova lei que foi assinada pelo presidente da nossa república, que agora garante o direito a atendimento médico, psicológico e a certidão de nascimento de morto. Olha que importante isso, demais. Porque o bebê ele já existe antes do nascimento. A mulher ela passa pelo luto da ideia. Antes do bebê nascer, ele já existe para a mulher. Ele está lá, ele faz parte do corpo dela, ela é uma parte dela. É uma parte dela, parte do pai, claro, mas ele é principalmente parte dela.
Então, os bebês reborns, eles já estão sendo usados, ele tem um valor terapêutico, né? Só que esse valor terapêutico, ele é acompanhado por profissionais da saúde, principalmente para a psicologia. O que eu percebi, que outros estudiosos também estão percebendo, é que tem uma questão de mercantilização do afeto. O que é isso? O mercado, né, o sistema do capital percebe ali uma dor vigente, um desejo, um anseio e amplifica tudo para potencializar o lucro. Então, não é até só o bebê reborn, porque existem bebês reborns que eles são acessíveis, né? Porque R$ 100 para determinadas famílias é muito dinheiro. Bebês reborns podem chegar a 10 mil, 15 mil reais. Então, não é só ter o bebê reborn, é ter o bebê reborn, é fazer o parto. Hoje em dia, eles conseguem fazer o cordão umbilical. É um nível de complexidade, de detalhamento muito maior, que alimenta esse vazio. Exatamente. Né? Que aí, essa sua fala traz várias reflexões, né? Especificamente falando dos bebês, eu acho que a grande linha tênue aí está no que eles são associados a dores muito profundas. Isso, que são como as perdas gestacionais, por exemplo, como a Isso. frustração de uma mulher que não pode ter um filho. Enfim, são dores que Vazios são reais, existenciais, traumas de infância. Sendo tratadas. Às vezes, muitas mulheres não tiveram nem a oportunidade de ter uma boneca. E daí, assim, outro detalhe que eu acho que a gente pode comentar é que como eles são, de fato, muito reais, os bebês são, você olha e em um primeiro momento você, nossa, é um bebê ou é uma boneca, né? Sim. De repente. E aí você traz para a pessoa que está ali nesse processo de dor, de até adoecimento, você não sabe o que pode vir dali, se não tiver um acompanhamento profissional próximo, o que é que vem dali? Né? Porque o nosso cérebro, Elba, eu falava isso com professores e até com amigos, o nosso cérebro é a máquina perfeita, é o computador perfeito. Então, o nosso poder de projeção é muito forte, a fantasia é muito forte, né? Então, tem também a questão dopamínica, né? Que a dopamina é o nosso neurotransmissor do prazer, da sensação de recompensa, né? Então, atividades como essa são capazes de gerar muita dopamina, muito prazer. Né? E a questão do prazer, quando ele não tem um controle, é que quanto mais prazer a gente sente numa determinada atividade, a gente vai continuar querendo ter mais prazer e mais prazer. E é um ciclo indeterminado. E é um ciclo que vai precisar todo o tempo ser alimentado. Não existe um limite. E aí, o que é que eu falo sempre? Então, qual é a diferença entre um hobby e um transtorno mental, um adoecimento mental? Que eu gosto mais de usar essa expressão, adoecimento mental. É quando ele traz prejuízos na sua vida. E quando eu falo sua vida, é na sua vida profissional, é nas suas despesas financeiras, dificuldades financeiras, é nas suas relações intersociais. Então, é quando essa mulher vive mais na fantasia do que na realidade. É o isolamento social. Quando essa mulher usa o que ela tem, né, ela usa mais dinheiro para manter nessa prática do que ela usaria para alimentação, para a sua vida como um todo. Então, quando a gente vê, né, todo esse processo, a gente percebe, aqui temos um processo de adoecimento mental. Aqui é possível já o desenvolvimento de um transtorno, sendo que é algo que a gente leva para a clínica e tem tempo para a gente detectar, não é na mesma hora, Sim. Não é no primeiro atendimento, né? É porque acontece muito, Eba, que a saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade. Isso é verdade. Lucinara, outro ponto que eu acho interessante, você trouxe um histórico, né? Falou lá do surgimento, que não é algo que surgiu agora, não é algo novo. Sim. E de fato não é, e dentro desse meio tempo, já agora, se a gente voltar aí 5, 10 anos, os bebês tiveram aí também um boom, quando eles passaram a ser comercializados de forma mais popular, entre aspas, né, mais acessível, essa variação de preços que facilita o acesso. Porém, agora, exatamente nesse novo momento, no que está acontecendo nesse novo boom, tem uma associação direta
a questão das redes sociais, a questão da tela, a questão do mundo virtual, da fantasia que vivemos hoje como um adoecimento. Aí eu penso em um adoecimento geral social, Sim. que é o não saber lidar com entre esse meio real e virtual. Então, assim, eu penso que um ponto importante é isso, é porque a gente traz algo que já existe, de repente alguém transforma aquilo num vídeo de 30 segundos e aquilo toma uma proporção gigantesca, e a partir daquele vídeo de 30 segundos vem outro vídeo de 30 segundos, e mais um, e mais um, e mais um, e de repente você tem aí um mundo de informação, algumas distorcidas, outras Sim, não, que são pontos importantes da gente falar. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque não é não é que surgiu agora o fato, mas é que as redes sociais e esse descontrole de consumo desse mundo virtual acaba fazendo com que as coisas tomem proporções que depois não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Esse boom, né, principalmente do TikTok, eu não vi o mesmo fenômeno com o Instagram, por exemplo. O TikTok ele tem um alcance muito maior porque ele está conversando com várias faixas etárias, principalmente os mais jovens. Né? Essa produção de vídeos é uma parte muito voltada à juventude. Né? Então você percebe que esses conteúdos virais geralmente é mulheres trazendo essa rotina. Só que muitos desses conteúdos são mulheres que elas têm ciência do que é o real e que é a fantasia. Mais por uma questão de pertencimento, mais por uma questão de criar uma comunidade onde elas são bem-vindas, né? Por uma questão monetária também, né? A gente tem que pensar nessa questão, já que a gente está falando tanto do poder do mercado, já que a gente está falando tanto do poder do capital, conteúdos virais são uma questão monetária também. Então, muitas delas sinalizam, olha, eu estou falando da rotina aqui de ter um bebê reborn, criando toda uma questão, dramatizando. Elas pontuam muito essa questão do dramatizar. Né? Então, muitos desses conteúdos virais que a gente vê no Twitter são essa questão de dramatizar a vida. Né, dramatizar esse cuidado. Agora, outros conteúdos a gente já vê uma questão que chama um pouco a atenção. Por exemplo, quando eu produzi meu vídeo sobre bebês reborns, eu vi um conteúdo de uma brasileira que vive nos Estados Unidos, que ela é babá de bebês reborn. Nossa! E lá ela conta, né, do mesmo jeito que é feito os conteúdos virais aqui no Brasil, ela faz um pouco muito parecido, né? Ela conta como é o cuidar, o maternar, né? Ela faz essa parte do maternar, né, para o casal. E ela fala que é muito delicado, não se pode chegar para esse casal, né, e falar que aquele bebê não é real, aquela fantasia é imaterial, né? Então ela fala um pouco dessa rotina e aí a gente já tem que chamar um pouquinho a atenção, porque existe uma questão de adoecimento mental. Nesse ponto, nesse caso que você trouxe para a gente, realmente aí é quando você fala, e você explicou um pouquinho lá atrás, que é quando realmente traz uma situação irreal para a vida. Isso. E aquilo passa a ser uma realidade distorcida. Exato. E aí é onde se ultrapassa essa fronteira e se chega ao adoecimento. Exatamente, porque aí viver na fantasia é muito agradável. E a gente vive numa realidade onde as pessoas têm muita baixa tolerância à frustração, muito baixa tolerância a sofrimento, até porque sofrimentos femininos, e a gente está tocando muito nessa questão do feminino, apesar que alguns homens também fazem uso de bebê reborn, mas né, entre nós vamos falar um pouquinho mais do sofrimento. É muito associado à maternidade, Isso, né? ao maternar, né? Mas focando nessa questão do maternar, o sofrimento feminino ele é muito calado, é muito sentido, né? Existe muito comentário de mulher deixa pra lá, mulher vai passar, foi porque Deus quis. São frases que elas são muito agressivas, né? Então, muitas vezes essas mulheres elas não se sentem acolhidas, né? O que a gente trabalha muito na terapia é o acolhimento, a escuta e a validação. Validar sentimentos. Acho que a grande dificuldade das pessoas hoje em dia, e eu falo isso de mulheres, homens, crianças, adolescentes, é a validação desses sentimentos, validação de emoções, porque o nosso corpo fala o tempo todo. E eu sempre me pergunto, quanto tempo você dedica para escutar o teu corpo? É verdade.
A gente está escutando o nosso corpo, porque a gente está sentado aqui, o nosso corpo está falando. O que não é verbalizado é dito pelo corpo o tempo todo. E a gente não escuta, porque às vezes a gente nem tem tempo de se escutar. Imagine escutar o nosso próprio corpo. É aquela coisa de que depois vem o problema, vem o adoecimento e a gente, nossa, como isso aconteceu. E não viu os sinais, né? A gente não vê os sinais. Os sintomas é aquilo que a gente está sentindo no nosso corpo, mas os sinais estavam lá o tempo todo. E aí, de repente, essa pessoa, ela fica vulnerável. É uma pessoa bem vulnerável. O que a gente tem que colocar aqui é que esses fenômenos de redes sociais, de TikTok, enfim, eles trazem aí umas nuances delicadas, porque nem todo mundo reage da mesma forma a tudo. Não é isso que a gente está conversando aqui? Um vídeo que eu assisto chega para mim de uma forma diferente do que chega para você. Exato. Aquilo que dói em mim, de repente não dói em você. Né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Lucinara, uma reflexão assim de como eu posso me proteger disso, como eu cuido de mim para que no momento que algo explode assim de uma forma inevitável, se eu estou no grupo vulnerável, como eu posso me proteger, né? Como é que eu lido com isso? Pronto. O que a gente sempre diz, né? Procure ajuda, né? Tenha a coragem de dizer, eu preciso de ajuda, né? Da família, né? Importante, todo o processo terapêutico, a rede de apoio, né? A gente não vive sozinho, né? Como a gente começou a nossa conversa, a gente não é ilha de um homem só. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio. Então, uma rede de apoio, buscar ajuda terapêutica ou outros profissionais da saúde. Também grupos de ajuda, se for a questão do luto perinatal. Eu acredito que aqui também em Fortaleza já tenha grupos dedicados a essa prática. Então, converse, fale a respeito, valide os seus sentimentos, valide suas emoções. Deixe falar. A gente tem tanto a dizer, a gente se cala tanto, porque a gente sempre acha que está incomodando o outro. Né? De repente pode até usar um momento como esse para ter uma ponte. Né? Exato, exato. Existe uma distorção cognitiva, né? Que quando eu falo cognitivo é tudo. Cognitivo é o nosso pensamento, é a nossa memória, é nosso sistema de aprendizado. Uma das distorções cognitivas é a leitura da mente. Então a gente acredita muito que pode ler a mente do outro, né? Como eu falei aqui a questão do que o corpo fala, às vezes a gente está olhando para o corpo da pessoa e está imaginando uma coisa quando é outra totalmente diferente. Isso é normal, é nossa construção de vida. Né? A gente construi a vida dessa forma e acredita muito nisso, e isso é normal, isso é um processo terapêutico que vai viabilizar muita coisa. Então, é se permitir sentir, é validar sentimentos, é buscar acolhimento, escuta. É uma coisa tão necessária, mas às vezes a gente vai colocando de segunda via, porque geralmente a gente procura respostas rápidas. Né? Exato. Quando você procura um médico que vai te dar um medicamento, você vai tomar um medicamento ali por um período de tempo e pronto, resolveu o meu problema. Sendo que o processo de cura, o processo terapêutico, ele demora tempo. E o processo de cura, ele não é linear. E é um grande impedimento para as pessoas procurarem ajuda, é porque elas acham que um processo de cura é linear. Mas é a vida não é linear. A vida acontece. A gente faz planejamentos, a gente estuda, né? A gente projeta muitas coisas. Mas tudo dentro de um processo. E ainda dentro desse mesmo raciocínio, voltando aqui à nossa linha de análise, digamos que tudo passa muito rápido, do jeito que chega muito rápido, essas explosões midiáticas, elas passam muito rápido também. Logo, logo vai surgir um outro produto e de repente o bebezinho vai voltar para o lugar dele e vai ficar ali na prateleira. Enfim, só que as consequências disso para quem não soube lidar naquele momento com esse fenômeno, elas vão ficar. Sim, né? sem É sombra isso de que a dúvida. gente tem que pensar, né? O cuidado com esses fenômenos traz para o que você falou. Cada um tem que cuidar muito de si realmente, né? Tem que olhar para si e entender onde eu me encontro dentro desse mundo. Como eu me protejo dentro desse mundo. Porque depois, quando passa,
passou e as consequências vão ficando. Exatamente. É um processo de não só autoconhecimento, quanto autocompaixão. Né? Quanto tempo você direciona para amar a si mesmo? Antes de amar o outro, você precisa amar a si mesmo. É verdade. E frisar mais uma vez o que você colocou lá no começo, que não é que seja certo ou errado, a gente não está aqui falando sobre certo e errado. Nenhuma. Inclusive, há usos terapêuticos excelentes, inclusive eu posso ter um bebezinho como um lazer, tranquilamente, posso brincar com a minha filha ou sozinha, enfim. Pode ser um tipo de autoajuda até, se usado e conduzido da forma correta. Sem sombra de dúvidas. A questão é a gente deixar claro aqui os extremos. Acho que a gente está falando sobre isso, né? Exatamente. Até porque você trouxe a questão da sua filha. O brincar é a maneira como a criança conversa e entende o mundo. Né? Isso. No processo terapêutico, eu não trabalho com crianças, né? Eu trabalho com adultos e idosos. Mas no processo terapêutico com criança, é o brincar. A criança se comunica com o brincar, né? O brincar e o desenho, né? A escrita, o desenho. Mas o brincar é um processo terapêutico, veja só. Exatamente. E a gente nunca pode deixar a nossa criança interior murchar. Ela vive lá. A gente não deixa a nossa criança padecer. Até porque tudo que vem depois começou lá atrás, né? Isso. É o que a gente chama de crenças nucleares. São essas ideias, essas convicções que a gente criou, principalmente na infância, e que elas vão determinar como vão ser a forma como a gente vai se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Se eu tenho crenças nucleares negativas, então a forma como eu vou ver tudo ao meu redor é negativo. Meu trabalho, meus relacionamentos amorosos, meus relacionamentos interpessoais, tudo vai ser negativo por causa dessas crenças que elas geralmente são criadas ali na infância. A infância é um elo fundamental no desenvolvimento infantil. Outro ponto que você colocou muito, eu acho bem importante, essa questão esse termo que você usou, da mercantilização do afeto, né? Você tornar algo que é um sentimento tão... A palavra é até difícil, porque ele é tão parte do ser humano, ele é tão necessário para a nossa construção. É uma necessidade humana básica. Exato. Como você precisa de afeto, de amor e de carinho para viver, para sobreviver. Como você precisa de água, de alimento. Exato. Então, assim, fala um pouco mais sobre isso. Traz uma reflexão mais profunda para que as pessoas entendam e consigam diferenciar, né? Entender o que é importante para mim enquanto pessoa, enquanto sentimento, o que é mercado, o que é comércio, aonde é o limite, a linha, a margem de segurança entre esses dois mundos. Pronto, eu acho que é justamente o que a gente já falou no começo, né? Saber que naquele momento você pode adquirir um bebê reborn. Nossa conversa não é do direito ou não a ter um bebê. Você pode ter um bebê reborn, você pode colecionar, você pode ter um momento recreativo, você pode criar uma comunidade para vivenciar aquela experiência. O que a gente pontua muito é o limite entre o que é adoecimento mental e o que é um hobby. Quando aquele hobby, né, passa a ser algo que vai consumir todos os elos da sua vida, realmente tem que chamar atenção e prestar atenção se é um adoecimento mental. Mas quando é um hobby, aquele momento que você está brincando com a sua filha, ou um momento só seu, que você não teve na sua infância, muitas mulheres não tiveram nem a oportunidade da infância de ter uma boneca. E para muitas mulheres isso é uma questão muito forte. Essa questão do afeto em si, quando há essa lacuna, digamos assim, é um momento de você realmente buscar ajuda e entender onde é que está o espaço em branco a ser preenchido? Com certeza. Né? O afeto é um elo muito essencial da vida humana. Né? Muitas mulheres que não tiveram afeto em momentos muito importantes na sua vida, elas vão ter, durante a sua vida, essa falta. Né? Elas não vão conseguir se conectar emocionalmente com outras pessoas. Porque a minha questão é justamente essa reflexão que você traz, para que isso não vire um produto de mercado. Você não possa encaixotar algo que é sentido, que é de sentimento, e você tentar colocar isso num pacote e vender num balcão. Porque o mercado ele vai continuar girando em torno disso, porque é muito dinheiro. Né? A gente está falando em cifras de milhões.
Então, o mercado ele ainda vai continuar lucrando em cima disso. Então, o importante é a mulher se perceber. É a questão do autoconhecimento, entender o que é essa dor, né? Essa sobrecarga, esse desejo, esse afeto que não foi atendido num momento tão crucial da vida dela. Ela se questionar. É a procura de ajuda. E é muito importante a gente pontuar que a procura de ajuda tem que partir da pessoa, né? O processo terapêutico ele tem que ter um desejo muito próprio, né? Porque a gente vê muito nessa questão da clínica, principalmente, pessoas que vão para a terapia, mas é porque, minha mulher mandou. Já não tem aí a mesma facilidade de acesso para que você chegue, né, nos pontos que tem que chegar. Exato, porque é doloroso. Estranho seria, Elba, se não fosse doloroso. Se deixa de ser doloroso é porque não é terapêutico. E tudo que dói incomoda, né? Tudo que dói incomoda. Você quer fugir daquilo. Isso. E a gente, como eu já tinha citado antes, no começo da nossa conversa, a gente vive num mundo onde as pessoas têm muita baixa tolerância à dor, à frustração. Enquanto mais elas puderem fugir, quanto mais elas puderem pular largada, é melhor e é compreensível, porque a vida toda elas tiveram que procurar maneiras de sobreviver. De fugir daquilo que dói, né? Isso, tem uma função. É tanto que eu falo que é uma questão desadaptativa, porque é funcional, teve uma função. A pessoa sobreviveu dessa forma. Só que tem uma hora, Elba, que pesa, que você não consegue ir adiante. É verdade. Porque tudo tem um preço. É importante também que a gente avalie essa questão da terapia, e eu acho que, de uma certa forma, me corrija se eu estiver errada, eu penso até que tem tido uma mudança, a gente tem observado uma mudança nesse sentido. Ainda há um certo, vamos dizer, preconceito, entre aspas, mas eu noto também, já hoje, uma demanda muito maior por pedido de ajuda. Eu acho que é uma pressão tão grande, um sofrimento mesmo tão grande por todo o contexto que a gente vive, de questão de mundo virtual, mundo real, aflora tanto essas dores que eu enxergo, tenho visto nos locais onde eu convivo, que as pessoas estão procurando mais. Né? E, assim, a minha opinião pessoal, leigamente falando, é que a terapia, ela poderia ser um instrumento, você não precisa estar sentindo, todo mundo precisa de terapia. Assim, a gente sente o tempo todo. Né? Você não precisa ter uma coisa pontual para procurar. Todo mundo, a dor, a frustração, os medos, tudo, todo mundo tem isso na vida de uma forma ou de outra. Faz parte da realidade humana, né? Então, todo mundo precisa conversar, todo mundo precisa se entender. Eu penso que seria um processo natural até. Sim. Da mesma forma como você vai para uma academia cuidar do seu corpo, você vai numa terapia cuidar da sua cabeça, né? Eu penso dessa forma. Exatamente. Tem tido uma maior procura, isso é muito bom. A gente, como terapeuta, profissionais da saúde como um todo, a gente fica muito feliz. As pessoas estão cada vez mais conscientes. Existe uma questão ainda de muito tabu, mas tem tido mais procura, principalmente do público feminino. A gente tem mais resistência do público masculino. E é uma questão aqui que daria para a gente conversar em outro momento, porque ela também é muito ampla. Né, relação público-masculino, tem uma questão muito cultural que faz com que homens tenham muita resistência a procurar ajuda, principalmente porque serviços, psicoterapia e outros serviços de saúde são muito femininos, é um espaço muito feminino, então eles têm muita resistência de falar sobre dores para outras mulheres. Né? É verdade. Então, mas eu vejo muito, a procura aumentou e isso é ótimo, porque a gente precisa falar de saúde pública. Saúde pública tem que ser falada o tempo todo, ela tem que ser uma pauta constante, não só aqui numa conversa como a gente, mas na sua casa, com os amigos, no trabalho, no Senado, com mais políticas públicas. Acesso, né? Facilitar esse acesso. A gente precisa desse acesso, sabe? Quanto mais acesso à saúde pública, melhor, porque assim como o nosso país cresce, o país não cresce apenas economicamente. Economia é vital, lógico, mas saúde mental é o caminho. E essa sua fala foi excelente, porque a gente não precisa procurar ajuda só quando a gente não estiver mais aguentando. É verdade. A gente precisa procurar ajuda para coisas do dia a dia. Eu estou tendo uma reunião, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo manter meus compromissos.
Ajuda terapêutica. É A isso gente não aí. precisa gritar por ajuda quando a gente já está desesperada. E como eu falei no início também, o processo terapêutico ele não é linear. Então não tem uma hora exata, não tem um momento exato. E não é mágica também. E Você não não é senta lá e sai de lá transformada. Exatamente, é o que eu digo muito. O terapeuta não vai te dizer como viver a sua vida. É um Ainda trabalho tem em esse conjunto. detalhe, muita gente procura esse apoio, esse tratamento e acha que você vai chegar lá e a pessoa vai dizer, olha, eu tenho esse problema, o que é que eu faço? E você vai olhar para ele e vai dizer, faça isso e está resolvido. Não é assim, né? Exatamente, mas isso é muito comum, porque é assim como as pessoas veem um pouco a saúde mental. Então, trabalho terapêutico não vou dizer como você vai viver a sua vida. É um trabalho em conjunto, é você se observando, é você entendendo por que as coisas acontecem como elas estão acontecendo. Dentro do meu set terapêutico, ou dentro do meu espaço de terapia, eu faço com que o meu cliente, meu paciente, ele se enxergue, ele é para se tornar o seu próprio terapeuta. Então, dentro do meu espaço terapêutico, é para transformar o meu paciente no seu próprio terapeuta. É para ele entender que nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles estão interligados. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho dor de barriga. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu sinto que a minha garganta está fechando. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu vomito. Então, é o teu corpo todo o tempo conversando. Então, dentro do set terapêutico, dentro do espaço da terapia, a gente faz a psicoeducação. Então, a gente ensina ao outro, ao indivíduo, ao paciente, a se compreender. Para ele mesmo entender o seu processo. Aquela dorzinha de cabeça que não para nunca, né? Sim. Enfim, a gente tem que olhar para si. O bruxismo, por exemplo, ranger dos dentes, muito associado a estresse e ansiedade. Eu queria que você deixasse agora os seus contatos, como as pessoas podem lhe encontrar, quem quiser conversar mais sobre o que a gente falou aqui, quem quiser iniciar aí essa jornada de autoconhecimento, por favor, faça suas considerações finais. Primeiro, queria agradecer o espaço, acho que é muito importante a gente falar de saúde mental e é um assunto que está muito em voga, então eu estou muito feliz por poder ter esse momento de troca com você. Hoje eu estou atendendo presencialmente no Lin Consultórios, ali na Aldeota, perto do Shopping Rio Mar. Faço atendimento também virtual, também atendo no interior do estado, na cidade de Ipu, na Clínica Bioclínica. E futuramente também quero expandir o meu negócio, mas no momento eu estou fazendo atendimento presencial, online, agenda aberta, então fico à disposição e muito obrigada pelo convite. Meu atendimento é adultos e idosos, né? É importante frisar qual é o meu público-alvo. E muito obrigada pelo convite, que a gente tenha mais momentos de troca e que eu espero que as pessoas tenham entendido a importância de se falar sobre esse assunto e que é um assunto que ele vai se esvaziar, porque, enfim, a gente está falando de redes sociais, então vai surgir um novo assunto, um assunto ainda mais polêmico, mas que ele seja uma faísca. Né? Exatamente. Eu acredito muito que essa lei que foi assinada pelo presidente da República sobre o luto perinatal seja muito reflexo disso também, né? Ser também da existência de novas leis para esse cuidado da mulher, que esse cuidado da mulher ele não se restringe só a esse momento. Eu acho que a nossa função mesmo está trazendo essa reflexão, até porque vai passar o boom do bebê reborn e vai vir outro. Exato. E as causas e as consequências vão ser as mesmas que a gente falou aqui. Por isso que a gente transitou tanto em autoconhecimento, em terapia, em você buscar suas dores, porque no fundo, o antes, o durante e o depois está na mesma base. Exato. Né? O gatilho é que vai mudar. Né? Exatamente. E essas mulheres vão continuar aí. É verdade. Às vezes, muitas vezes, invisíveis, né? Porque a dor real, ela não está ali nas redes sociais. Tá, joia. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que seja sempre bem-vinda ao Opinião e ao Entre Assuntos. Muito obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.